Olá, meus companheiros, olá, minhas companheiras aqui do canal Sem Censura. Estou aqui hoje para externar toda a minha indignação com relação ao que aconteceu ontem lá em Davos, na Suíça. Ontem nós tivemos a plena constatação de que somos governados por uma pessoa que não tem a mínima capacidade intelectual, que é completamente incapaz de elaborar uma frase que seja coerente, que esteja em consonância com os preceitos e princípios básicos da sociedade brasileira, muito pelo contrário. Ele demonstra a cada dia desconhecer a realidade do povo, a realidade da nossa nação, que é uma nação completamente heterogênea, culturalmente falando, diversificada, e ele demonstra a cada dia que não passa de um acéfalo, uma pessoa que não tem a mínima responsabilidade com o que fala, com o que faz, com aquilo que ele defende. Eu quero dizer que eu fiquei muito consternado, principalmente com o Prêmio Nobel de Economia, que afirmou que Bolsonaro lhe causou medo. É esse indivíduo que é responsável pelas questões mais fundamentais, mais importantes da nossa nação. Como se não bastasse aquele discurso pífio de 6 minutos, um discurso que demonstrou toda a sua limitação cognitiva, nós tivemos no dia de ontem a investigação em andamento da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, em que ficou constatado uma estreita ligação da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, com os milicianos do Rio de Janeiro, e que esses milicianos foram os que assassinaram Marielle Franco. Não estamos aqui acusando porque o processo está em andamento, mas o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, empregou parentes de um dos milicianos mais cruéis da cidade do Rio de Janeiro. Isso demonstra que o Brasil também está sendo governado por pessoas do escritório do crime, pessoas que não têm um mínimo de caráter, um mínimo de bom senso e são considerados, pela família Bolsonaro, eles são considerados o baluarte da ordem, da moralização pública, dos preceitos básicos da sociedade brasileira. Então eu quero demonstrar aqui, através do nosso canal Sem Censura, que nós vamos cada vez mais demonstrar, evidenciar o quanto que o Brasil está retrocedendo, né? E isso ficou cada vez mais evidente para o mundo no dia de ontem, né? E a foto emblemática do juiz Sérgio Moro no Aerobozo no dia de ontem me causou uma repulsa muito grande, porque aquele sorriso sarcástico dele é um sorriso de que demonstra que ele alcançou o objetivo dele, demonstra que ele conseguiu prender o maior líder político e popular da história do Brasil com a finalidade de assumir um cargo no governo do Bolsonaro. Um juiz que em todos os momentos, durante o processo contra o Lula, assumiu não uma posição de juiz como deveria ser, mas sim uma posição de político, de militante político. Então eu fico consternado com algumas pessoas que ainda tentam defender o Bolsonaro. A máscara ainda não caiu, né? Eu acho que a gente está passando por um momento turbulento na nossa história. Acredito que mais cedo ou mais tarde essa pouca popularidade que ele ainda tem vai cair por terra, né? Porque mais cedo ou mais tarde os fatos vão demonstrar que ele não passa de um hipócrita, de um corrupto, de uma pessoa sem caráter, sem escrúpulo algum. E isso vai fazer com que a sociedade brasileira se una para fazer com que a democracia brasileira seja restabelecida em nosso país. Porque precisamos disso. Precisamos restabelecer os preceitos, os princípios básicos da nossa democracia, que foi golpeada e que está sendo golpeada ao longo dos últimos dois anos, né? Vamos para 3 anos agora, desde que a Dilma foi deposta daquela maneira vexatória, sem ter cometido crime algum. Então, assim, eu acredito que a história vai registrar esse momento e todos os protagonistas que se envolveram,
todos aqueles que adesivaram o carro, que fizeram postagens a favor de Bolsonaro, todos aqueles que se engajaram nesse lado obscuro, eles carregarão essa culpa, né? Cada gesto, cada atitude, né, cada emenda, cada projeto de lei que aquele sujeito aprovar, todos aqueles que defenderam, que se diziam soldado do capitão, todos esses carregarão essa culpa. Enquanto o presidente Lula, quando assumiu o poder em 2002 e 2003, falava em colocar o pobre para estudar, criava programas de assistência social, fazia com que o pobre tivesse alimentação durante 3 vezes por dia. O que o Bolsonaro fez? Liberou o armamento, né? Então, essas atitudes demonstram a incapacidade de combater o crime. Armar a população significa que ele é incapaz de criar medidas no sentido de acabar com o crime no nosso país. Mas o que esperar de um sujeito que passou 28 anos como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e não aprovou nada, né? Nenhuma medida nesse sentido. Então eu quero dizer que aqui no Sem Censura nós vamos continuar firmes, contundentes no nosso movimento contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra toda essa situação que está manipulando os princípios básicos da humanidade, dos direitos humanos do nosso país. Então eu quero saudar a todos e pedir mais uma vez que estejamos conscientes a respeito da campanha de liberdade do presidente Lula, que é preso político no nosso país. E também quero solicitar a todos aqui do canal Sem Censura que entrem no site. Eu vou reproduzir aqui no nosso canal o passo a passo para que você possa assinar uma petição para que o Lula possa concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. É muito importante que isso aconteça. Já atingimos quase 500 mil de assinaturas e, se Deus quiser, nós alcançaremos essa vitória porque o presidente Lula merece, pela sua história, pelo seu engajamento, pelas políticas que implantou em nosso país, responsáveis pela retirada do Brasil do mapa da fome, reconhecidamente pela ONU. Não sou eu quem está dizendo, não é o site do PT, como alguns gostam de falar, que está afirmando isso, é reconhecido pela ONU. Então ele merece, diante de tudo que ele já passou, diante de tudo que ele vem passando. Então eu vou colocar logo após o nosso vídeo o que você deve fazer para assinar essa petição, para que nós possamos reescrever mais uma vez o nome do Lula na nossa história de uma maneira brilhante. Um grande abraço a todos, saudações, Lula livre. Valeu, galera. Lula tirou 36 milhões da miséria, fez o Brasil ser reconhecido lá fora e o brasileiro andar de cabeça erguida. Agora, Lula pode concorrer ao Prêmio Nobel da Paz e escrever de vez seu legado na história. Se você é professor, reitor ou diretor universitário, acesse agora o site que está na tela e vote por Lula. Para votar é fácil. Basta selecionar a categoria, preencher seus dados e enviar o formulário. Compartilhe! Vamos juntos fazer de Lula o Prêmio Nobel da Paz.